Oeste com elas, em entrevista agora, o advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Washington Barbosa, que é especialista em direito desse ramo aqui, né, do que a gente está conversando sobre as pessoas lesadas. Doutor, bom dia, está aqui no telão, né? Seja bem-vindo à Revista Oeste. Obrigada por nos atender. Bom dia, Paula, bom dia, Marina, bom dia, Adriana e nossos telespectadores também. Doutor, como o senhor avalia que deve ser daqui para frente o trabalho de identificar os pensionistas lesados para que eles possam ser ressarcidos? E quem sabe, bom, pode deixar para responder mais para frente, mas eles têm também como processarem alguma instituição pelo golpe que levaram? Me permita, Adriano, só antes complementar um ponto que a Marina falou agora há pouco, que é a questão do estouro a partir de 2023, só para a gente ter uma ideia. Os 2 anos agora do governo Lula representam 166% do que foi debitado durante os 4 anos do governo anterior. Então veja que realmente houve um estouro. Se escutou aí a semana passada que o governo federal vai devolver esses valores a partir agora do final de maio, tá? Olha, francamente, primeiro, se diz que ia devolver tudo. Só para a gente ter uma noção, eu peguei esses números e estudei bem esses números, né? Minha equipe aqui trabalhou demais neles, e nós temos aí uma média, se eu pegar somente os últimos 5 anos, nós temos uma média de R$ 6.400 por pessoa, que é isso que deveria ser devolvido, tá? Que é o que dá os 6,3 bilhões aí que se tem falado. Mas veja, o governo virou e disse que ia devolver isso tudo. Aí depois virou e disse, olha, não, peraí, em maio eu vou devolver só o que foi debitado em abril. Então veja, gente, a média de débitos hoje, que também subiu a partir de 23, era 50, 60, passou para R$ 150, tá? O que ele está dizendo é, vai devolver o que foi debitado em abril e não vai mais debitar em maio, tá? Então veja, o governo não vai fazer isso. E até porque nós temos alguns problemas aí. Primeiro ponto, o dinheiro vai sair da onde? Isso se trata de uma verba de natureza discricionária, não é uma verba de natureza obrigatória, uma despesa de natureza obrigatória, ela é discricionária, tá? Segundo ponto, tem que tirar do orçamento. A ministra do Planejamento disse que a partir agora de maio vai começar contingenciamento. Para tirar do orçamento, eu tenho que tirar de algum outro local. E terceiro, tem uma questão operacional muito forte. Primeiro, a fila do INSS, que chegou a estrondosos 2 milhões de pessoas. Ainda, como é que eu vou pegar um a um desses casos e ver se a pessoa assinou, se não assinou, eu vou ter que falar com a pessoa, vou ter que falar com o sindicato e a associação. Gente, não dá para esperar o governo para ter esse retorno. Marina? Doutor Washington, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, o que os aposentados e pensionistas que foram lesados devem fazer? O que eles fazem no primeiro momento? Eles procuram o próprio INSS, eu sei que o ideal também é procurar um advogado, mas muitos desses nem têm recursos para tanto. Então, se você puder explicar qual que é o primeiro caminho que eles devem tomar, explicar aqui porque eu acho que muita gente aconteceu, a gente está vendo aqui várias denúncias aqui no chat de pessoas que tiveram esses descontos, eu tive um caso familiar desse também, então qual que deveria ser o caminho que essas pessoas têm que seguir? Bom dia mais uma vez, Marina. Olha, primeiro passo que você tem que fazer é acessar o seu contra-cheque no INSS. Você vai lá no Meu INSS, pela internet ou pelo aplicativo, né? Basta colocar lá no Google Meu INSS, vai chegar lá e você vai tirar o seu contra-cheque. Para quê? Para ver se existe um débito que você não concorda, porque não necessariamente você foi fraudado, tá? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que entrar também pelo próprio Meu INSS e requerer o cancelamento, a suspensão desses débitos, tá? Também pelo Meu INSS. Você estanca a sangria, tá? Então vai lá, vê se você foi objeto de fraude, depois você estanca a sangria pedindo a suspensão.
E aí, Washington, você acabou de dizer que o governo sabe-se lá quando que vai pagar. O que é que eu tenho de fazer? Marina, ele deve, caro telespectador, cara telespectadora, ele deve, neste caso, procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. Veja, mas espera aí, muitas pessoas não têm condições de pagar um advogado. Aí eu quero chamar atenção para duas coisas. Primeiro, regra geral, nesse tipo de causa, a pessoa não paga nada no início da causa. Ela paga um percentual sobre o que ela ganha no final, tá? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós temos aí a Defensoria Pública, nós temos os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, nós temos também as fundações de assistência judiciária em cada uma das seccionais do OAB que podem ser procuradas. Mas, ótimo, você pegou, tirou o teu extrato, viu que tinha um débito não autorizado, fez isso, você vai pegar, quando descobrir isso, vai pegando os extratos passados, os contra-cheques passados, até chegar ao primeiro débito, né? Pega tudo isso e vai procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. O que é que ele deve fazer, na verdade? Ele deve, primeiro, entrar com ação judicial. Para quê, gente? Para devolver o dinheiro e fazer o que a gente chama de repetição de indébito. Ou seja, vamos pegar essa média que eu cheguei aqui, de qual seria a devolução, 6.400. Então, você pega os 6.400, vai receber 6.000, mais 6.400, 12.800 reais. Além disso, você, com certeza, o advogado deve pedir o que a gente chama de dano previdenciário. É um dano moral específico, pensando em pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas mais velhas e às vezes não necessariamente tão esclarecidas, se criou a tese do dano moral previdenciário. Então vamos dizer que ele peça mais R$1.000. Então 6.400 mais 6.400, 12.800, mais os R$1.000, 13.800. Isso aqui, gente, eu estou falando em média uma possibilidade. Tá? Então, procure isso. Não espere pelo governo. Porque, Marina, e até voltando ao que você falou lá no início, olha, quando eu faço isso, eu vou ter uma decisão judicial. Essa decisão judicial vira um que a gente chama de RPV, requisição de pequeno valor. E isso sai de uma despesa de natureza discricionária para uma despesa de natureza obrigatória. Ou seja, o governo tem que pagar o mais rápido possível. Olá, doutor, bom dia. A minha pergunta é: quais as consequências para o INSS? A gente sabe que ele é deficitário há muitos anos, tem uma fila muito grande de pessoas esperando para ingressar no sistema. Você acredita que vai piorar a situação? Quais as consequências para o sistema como um todo? Ótimo, bom dia, Paula, mais uma vez. Mas veja, primeiro aspecto que a gente tem que ter claro, qual é a responsabilidade do INSS nisso tudo? A responsabilidade do INSS seria de fiscalizar e gerenciar esses contratos. E olha, nitidamente houve pelo menos negligência, se não houve a intenção realmente de fraudar. Na administração, nós temos uma coisa que a gente chama de red flag, bandeira vermelha, né? Ela chega lá no processo de gestão, existe algumas coisas que chamam a atenção e aí o gestor deve chegar lá e analisar. Eu estou dizendo que, na verdade, nesse caso, não foi uma red flag, foi uma red wall. É uma parede inteira, não é uma bandeirinha, não. Veio todos os sinais. Então, o INSS tem responsabilidade. Só que um detalhe, gente, na instrução normativa, tá, e também nos acordos que são feitos, existe uma cláusula específica dizendo que o INSS não tem qualquer responsabilidade sobre isso, tá? Que é um absurdo, porque existe a responsabilidade, sim. A culpa é dele. Eu nem sei quem é a associação. O INSS que veio com isso. Ele tinha que tomar os cuidados devidos
para que isso fosse verdade e o débito só fosse feito um débito real. Graças a Deus, né, vamos ver aí se a gente movimenta isso no Congresso. Semana passada, o Partido Novo apresentou um projeto de lei que, entre outras coisas, transforma essa responsabilidade em responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa você ir atrás se houve negligência, se houve culpa, se houve dolo. É uma responsabilidade objetiva. Aliás, parabéns ao partido, né, por essa medida. E indo, Paula, desculpa, eu fiz esse parênteses, mas indo à tua pergunta específica, eu acho que as coisas tendem a ficar ainda pior. Primeiro, piorou muito nos últimos 2 anos. Nós tínhamos uma fila aí de algo em torno de 1.500.000, 1.600.000 pessoas esperando. Essa fila estourou para 2 milhões de pessoas. E olha, era porque no início a fila ia zerar e todo mundo ia receber tudo em 45 dias. Ledo engano. Né? Então, se eu tiro a cabeça, todo o corpo diretivo praticamente, né? Boa parte do corpo diretivo do INSS foi retirado, tá? Afastado por suspeita. Somente isso já causa um caos na gestão e tem impactos na fila, na análise e tudo mais. Um outro aspecto, vão ter que trabalhar essas fraudes, vão ter que analisar essas fraudes, criar até um grupo de trabalho aí para discutir como que isso vai ser feito, de que forma vai ser feito. Então, gente, não existe almoço grátis. Se eu vou ter de fazer esta ação agora das fraudes, eu vou tirar gente que estava analisando o processo. Então, Paula, respondendo objetivamente a tua pergunta, depois dessas considerações, infelizmente, a coisa só tende a piorar. E muito provavelmente, e infelizmente, esses 2 milhões, essas 2 milhões de pessoas aguardando, pode virar um número muito maior ainda. Puxa, que previsão tenebrosa ainda por cima, hein? Como se não bastasse. Bom, doutor Washington Barbosa, muito obrigada pelos esclarecimentos todos aqui no chat. Seguem as perguntas, né? Ainda há muitas dúvidas, como que deve acontecer em caso de aposentados falecidos, por que os aposentados precisavam desse auxílio? Não precisavam, né? Ofereciam, a gente agiliza para você atendimento médico, descontos em internações, em atendimentos médicos também, enfim. Doutor... Teve muita fraude, né? Gente que nem foi perguntada a respeito, que também é mais inacreditável. Gente que nem sabia. Para concluir, doutor, claro. Adriana, me desculpe, só e aproveitando, né, Marina, pensamos muito parecido no mesmo tempo, né? Mas assim, cuidado com as fraudes. Cuidado com as fraudes. Né? Já tem gente indo procurar essas pessoas aposentadas e pensionistas para dizer, olha, peraí que eu vou agilizar o processo para você, me dá aqui tantos reais que você vai receber a devolução muito rápida. Então, olha, INSS não vai na casa de ninguém, INSS não manda e-mail para ninguém, tá? Não manda o WhatsApp, então não clique em e-mail nenhum, em link nenhum, nem receba ninguém em casa. Tá na dúvida? Liga no 135 e aí pergunta, olha, vê uma pessoa aqui, é do INSS? Olha, vê um e-mail aqui, é seu. Desculpa, Adriana, me alongar aqui nesse aspecto, mas eu tinha que chamar a atenção para isso, muito cuidado com os golpes que estão acontecendo. Super pertinente, obrigado por ter colocado mais essa orientação, né? A fraude em cima da fraude, o golpe do golpe, porque quem é mau caráter, quem é bandido, né, não tá nem aí para questões desse tipo, né, de ética, não tem dó de ninguém. Muito obrigada, viu, doutor? Um excelente dia para o senhor, boa semana e a gente fica em contato. Excelente participação, né, doutor? Pode voltar outras vezes. Eu que agradeço, Adriana, Marina e Paula, parabéns pelo trabalho de vocês.